Violência contra as Mulheres na Universidade, uma abordagem a partir da experiência do NA. Eu me chamo Nicole, eu estou no NA desde 2018, mais ou menos. Eu entrei depois de muito tempo já conhecendo o trabalho que as meninas faziam e gostaria muito de me aproximar, acabou que deu certo. No NA, vocês vão conhecer muito melhor o que é o NA nesse mini curso, como que ele se apresenta, como que ele foi instituído na universidade e o porquê que o NA é um diferencial tão grande na nossa universidade, é tão importante a existência dele para a nossa permanência na universidade. Vocês vão perceber que é realmente muito importante e eu espero que nós tenhamos um momento extremamente enriquecedor de mini curso e que vocês consigam sanar todas as dúvidas que possam surgir. Só um momento. E que vocês consigam sanar todas as dúvidas que possam surgir. E gostaria também de avisá-las que nós vamos trabalhar com quiz. E esse quiz é bem breve, só uma pergunta que vocês vão precisar responder, se vocês quiserem, que a gente vai usar aqui no mini curso. Claro que anonimamente, sem expor os dados de nenhuma das pessoas que tenha respondido, e isso vai servir para nossa análise e para a melhor compreensão de vocês sobre os temas a serem abordados no futuro. Agora, nós vamos iniciar o nosso mini curso com uma apresentação cultural de um dos membros do NA também, que é a Júlia. Vou dar o espaço para ela agora. Oi, gente, eu vou apresentar uma poesia da Riane Leão, que se chama Não Serei Anônima. Falarei meu nome repetidas vezes. Contarei sobre todas que vieram antes de mim, uma por uma. E não adianta tapar os ouvidos, porque ferida aberta não ecoa só por fora, mas também por dentro. E vocês me verão, escorrendo em todos os becos, em todos os muros, em todas as margens e em todos os centros dessa cidade. Se toda história importa e a gente só consegue mudar aquilo que a gente dá nome, então seremos todas obras com início, meio e sem fim. Audre Lorde já dizia: se erga, diga eu sou, e ninguém vai poder te apagar. O teu silêncio não vai te proteger. Então grite. Isso não vai te fazer inabalável, mas toda mulher que fala é invencível. É isso, gente. Muito obrigada pela sua bela declamação. Que saudade de declamar com você, que era o que a gente fazia antes dessa pandemia chegar. Agora eu também quero chamar uma outro membro do NA, que também faz parte do nosso grupo de performances, que é o Na Performa. E, Thalita, minha querida, por gentileza, sua hora de brilhar. Boa tarde a todas, a todos e a todos que estão aqui. Queria dizer primeiro que eu estou muito, 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 muito feliz de iniciar, né, esse mini curso que, sem dúvidas, vai ser enriquecedor. Assim, para a gente do NA é um prazer imenso. E mais ainda, né, começar o mini curso com arte, que é para aquecer o coração de vocês, preparar, né, para que vocês vão ouvir, que vocês vão receber. E pro dia de hoje, eu trouxe um poema da escritora Pan Ribeiro. É uma escritora preta, inclusive o Instagram dela é A Bruxa Preta, que eu gosto bastante, além de outras escritoras também. Então, fiquem com esse poema maravilhoso. Sua alma já está vendida para os demônios que você mesmo criou. Então, não adianta me colocar nessa história como a víbora que te machucou. Porque nesse conto, cada um sabe onde errou. Eu assumo que lhe quis até o fim. Mas isso não significa que em todo momento eu não tenha pensado sobre mim. Os seus movimentos eram perfeitos. E eu tenho que te parabenizar por isso. Porque nesse passo, você soube fazer direito. Hoje eu me desculpei.
E se eu sinto muito por algo, foi pelos momentos em que eu estive com você e não me respeitei. Não sei porque na minha cabeça fazia sentido te tratar como um rei, mas ainda bem que eu acordei. Talvez até um pouco tarde, mas foi por esses espinhos que me protegem, que não me mantive como uma covarde. Eu te digo obrigada. Eu te digo obrigada por me mostrar que nessa história eu não tiraria nada. E por me fazer perceber o que é realmente se sentir valorizada. Porque depois de você, sinto dizer, eu entendi que quando se nasce com o sangue das rainhas que lhe imperam, não há como existir nesse mundo para ser uma subordinada. Obrigada. Muito obrigada, Thalita, pela sua sensível e belíssima apresentação. Agora eu gostaria de chamar a professora doutora Tereza Esmeralda, que faz parte do núcleo gestor do NA, para que nós iniciássemos a exposição do dia de hoje. Boa tarde a todas, Boa tarde. a todos e a todos. Mais uma vez cumprimentando vocês aqui e agradecendo por estarem aqui conosco nesse mini curso. Agradecer também a Paula Júlia e a Thalita Espósito, as nossas duas bolsistas do NA, pela apresentação aqui das poesias maravilhosas que elas sempre fazem. O NA tem um grupo chamado NA Performa, elas fazem parte desse grupo, e o NA trabalha sempre com essa questão da arte como uma forma lúdica da gente discutir essa questão não só da violência de gênero contra as mulheres, mas também a possibilidade da gente desconstruir a cultura patriarcal, machista, misógina, racista, LGBTfóbica, na qual nós estamos, infelizmente, imersas e imersos, né? Em razão do país que a gente vive e de toda a sua formação sócio-histórica. A gente vai, eu vou pedir licença a vocês para apresentar os slides desse primeiro dia, tá? Nesse primeiro dia, a gente vai fazer uma abordagem mais geral sobre a questão da violência de gênero e vai trabalhar alguns conceitos, tá certo? No segundo dia, a gente desce para uma abordagem mais específica sobre a questão da violência de gênero contra as mulheres dentro do ambiente acadêmico, e no terceiro dia, a gente apresenta para vocês toda a nossa experiência do NA, como é que ele é estruturado, quais são os nossos princípios, objetivos, enfim, apresentamos o momento em que nós estamos até agora, né, de construção do NA, que para nossa felicidade, né, nesse ano de 2020, nós fazemos 3 anos de existência do NA. O NA foi criado no dia 8 de março de 2017, após uma luta histórica das estudantes da UES, né, contra o machismo, a violência, a discriminação de gênero dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente vai dar início a essa abordagem mais geral. A gente vai iniciar essa aproximação nesse primeiro dia, tá? E a gente escolheu uma frase de uma pesquisadora do campo dos estudos da violência de gênero contra as mulheres, chamada Lourdes Bandeira, né? A seguinte frase: não se nasce mulher, mas se morre por ser mulher. Primeiro, a gente vai começar tentando partir de algumas impressões iniciais, né? Quando a gente fala de violência, o que é que a gente está querendo discutir, né? Então, no campo das teorias clássicas, principalmente na área da sociologia, a violência ela é vista como algo instrumental ao poder, é como se fosse a violência é utilizada como instrumento de manutenção do poder,
não é? De perpetuação do poder, da dominação do controle social. Ela também é compreendida como a violência, por exemplo, Max Weber compreende como o uso legítimo, né, da força para manter a ordem social. Já o Marx vai compreender a questão da violência, tanto a violência como instrumento de manutenção do poder, da dominação e do controle, como também instrumento para derrubar esse poder, a chamada violência revolucionária. E Durkheim vai entender também essa questão da violência como para manter a coesão da sociedade, né? E também vai ser entendida dessa forma como instrumento de poder, né? No contexto contemporâneo, a violência, nas suas múltiplas formas de manifestação, ela se apresenta na nossa sociedade como um problema social complexo, polissêmico, ou seja, tem vários múltiplos sentidos, e multidimensional também, né? Então, a gente discute a questão da violência urbana, violência contra a mulher, violência contra a criança, então a gente tem múltiplas expressões, múltiplos significados e também múltiplas dimensões que a violência adquire na sociedade contemporânea, né? É um fenômeno também considerado recorrente e persistente na sociedade brasileira, tendo em vista o fato da nossa sociedade ser extremamente desigual, são desigualdades abissais, tanto de classe como de raça, de gênero, etnia, né, territorialidades, enfim, a gente tem múltiplas diferenças que são tratadas, desigualdades, né, que são tratadas de uma forma violenta na nossa sociedade, e a gente viu recentemente fatos extremos, né, manifestações de racismo, de um racismo estrutural que se apresenta na nossa sociedade. A gente teve isso recentemente no Carrefour, né, e a gente percebeu não só a instituição Carrefour, mas a reação das pessoas em volta, né? Então, é um fenômeno também que ele está disseminado e difuso no inconsciente, no imaginário, no coletivo, né, tanto no âmbito público quanto também no âmbito privado, né, nos espaços privados, né. Contemporaneamente, principalmente, um dos campos que mais discute essa questão da violência no âmbito da sociologia são justamente os estudos que discutem violência e conflitualidade dentro desse debate sobre segurança pública, né? E aí eu peguei uma mulher, uma cientista social, né, que é a Maria Porto, em que ela discute de uma forma mais geral, o conceito mais geral de violência contemporaneamente, né? Trabalha-se essa noção de que a violência ocorre sempre que a alteridade é desconsiderada, é esquecida, é desconhecida, é negada, né? Então, a violência sempre que o outro, né, é desconsiderado como sujeito, né? E em função disso é tratado como um objeto, como uma coisa, né? E isso inviabiliza, né, a própria interação social, né? Seja interação social de natureza conflituosa ou consensual, né? Porque conflito é diferente de violência, né? A violência, ela extrapola essa dimensão do conflito. Nós podemos entrar em conflito, mas não necessariamente recorrer ao uso da força, né, no sentido de desconhecer, desconsiderando e negando a qualidade de sujeito do outro, tratando esse outro como objeto. Então, as violências, no seu sentido bem amplo, elas podem ser consideradas como negação da alteridade, ou seja, negação daquilo que nos define a cada um e a cada uma de nós, né, como sujeitos, aquilo que existe de alteridade em cada um de nós, ou seja, a diferença que existe. Então, sempre que essa diferença é negada, né, sempre que essa diferença ela é desconhecida, desconsiderada, tratada como objeto, tratada como coisa, né, ocorre justamente a questão da violência. E lembrando sempre que essa alteridade ela não se coloca em relação a um sujeito abstrato, indefinido, mas ao contrário, né? A manifestação de violência ocorre sempre, né, direcionada para alguém que pertence a um grupo social, que tem classe, que tem cor, que tem sexo, que tem idade, né? Então, tem uma materialidade bem concreta, certo?
as chamadas violências de gênero, né? Primeiro é preciso que a gente entenda também, quando a gente discute violência de gênero, as violências de gênero, elas não são apenas aquelas violências que são dirigidas às mulheres, direcionadas às mulheres, especificamente pelo fato de serem mulheres. Violência de gênero contra a mulher é aquela violência que é dirigida à mulher em razão da sua condição de gênero, mas também, né, a violência de gênero pode ser também aquela que afeta a população LGBTQIA+, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e as mais diferentes identidades de gênero e sexualidades também, né, e orientação sexual, que não se enquadram no padrão da nossa sociedade, né, no padrão hegemônico na nossa sociedade, que é um padrão cis heteronormativo, né, ou seja, as normas da nossa sociedade, as normas familiares, as normas políticas, né, o modelo de família que se tem, o modelo de masculinidade e de feminilidade, né, pressupõe aquela ideia, né, heteronormativa de homens na relação com mulheres, então, e pensando nessa constituição de família e etc e tal. Então, aquelas pessoas que não se adequam aos padrões de gênero hegemônico também, elas sofrem violência em razão do gênero, né, em razão das suas identidades de gêneros, das suas orientações do ponto de vista da sexualidade também, né. Então, o conceito de violência de gênero, ele é bem mais amplo, né, por quê? Porque o conceito, quando a gente usa o conceito de gênero, a gente pressupõe que a gente pense não apenas nas diferenças e nas desigualdades que existem entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, mas que a gente pense nos modos como são construídas masculinidades e feminilidades, não é? Como que isso é construído na nossa sociedade? E a gente sabe que existem masculinidades hegemônicas dentro desse padrão cis heteronormativo, e existem também feminilidades hegemônicas, né? E que esses padrões de gênero também, tá certo? Essas que criam desigualdades, é o modo como a questão da diferença, ela é representada na nossa sociedade, a diferença do ponto de vista de gênero. Como é que essa diferença é representada, como é que ela é normatizada, né? E por isso se torna mais complexo ainda quando a gente faz a interseção com raça, etnia, classe social, naturalidade, idade, tá certo? Deficiência, dentre outros indicadores e marcadores sociais da diferença. Percebam que violência é um modo, tá certo, de negar a questão da diferença. É um modo, tá certo, de desconsiderar a diferença, de não reconhecer essa diferença como sujeito, né? Sujeito em nível de igualdade. Né? Então, daí gera a questão da violência, né? Então, a gente considera que é necessário, né, a gente pensar esses modos como todas essas noções de masculinidade, de feminilidade, tá certo? Interseccionadas com raça, com classe, com naturalidade, com idade, tá certo? Como todas essas noções, elas atravessam os nossos corpos, né? Inclusive os corpos daquelas pessoas que têm diversas identidades de gênero e orientações sexuais, e que não podem ser classificadas de um modo linear pela lógica binária masculino-feminino, né, heteronormativa. Certo? Esse conceito é trabalhado pela Adriana Psitelli, quando a gente fala de violência de gênero no seu sentido mais amplo, né? Aqui, nós vamos trabalhar especificamente uma das formas de violência de gênero, que é aquela direcionada às mulheres, e compreendendo aqui mulheres também, não apenas como mulheres cis e heterossexuais, mas compreendendo mulheres na sua diversidade, diferentes corpos, né? Que assume esse lugar, a posição identificada ao feminino, às feminilidades, e que isso é plural também, certo? Então, quando a gente pensa na violência de gênero contra mulheres, ou seja, aquelas que são direcionadas às mulheres pelo fato de serem mulheres ou de assumirem posições de gênero próximas àquilo que na sociedade hegemonicamente é identificado como lugar ou como representação do feminino,
né? Então, o campo teórico, tá certo? Para pensar essa questão da violência de gênero contra as mulheres, né? E também toda uma epistemologia feminista, ou seja, toda uma teoria do conhecimento que pensa essa questão das desigualdades de gênero, das diferenças de gênero na nossa sociedade, das opressões que decorrem daí, tá? Todo esse campo teórico, ele é tributário, né? Não existiria um campo teórico, não existiriam teorias, epistemologias feministas sem as lutas dos movimentos feministas, tá? Então, uma primeira coisa que é importante a gente pensar é que toda uma teoria para pensar essa questão da violência contra a mulher ou da violência contra as mulheres, tá certo? Isso, a visibilidade dessa questão e também a busca de teorias para explicar por que essa questão acontece, quais são as causas disso, né, como que isso se reproduz, como que isso se dá na nossa sociedade, todas as teorias, né, a tipificação também, né, as formas de violência, a tipificação dessas formas de violência, tudo isso, tá certo? Tem sido fundamental pensar também que a existência desse campo teórico é fruto das lutas dos diferentes movimentos feministas plurais, tanto no Brasil como no mundo, né? Que a gente sabe que uma das principais pautas de luta dos movimentos feministas é justamente a luta contra a violência, né? Então, a violência contra a mulher é uma pauta central, né? É um tema central, uma questão central tratada pelos movimentos feministas de diferentes gerações. A gente está na chamada quarta onda, quarta geração feminista, né? Mas antes dessa quarta onda, a gente teve várias outras gerações de mulheres feministas no Brasil, né? E que esse tema da violência contra a mulher, particularmente no Brasil, ele adquire visibilidade a partir dos anos 80, nesse período da redemocratização, quando tem justamente o que a gente denomina no Brasil, né, da chamada terceira onda feminista no Brasil, em que essa questão do tema do corpo, da sexualidade, o debate sobre a questão da violência vão adquirir mais visibilidade, tá? Dentro desse campo teórico, existem várias críticas ao conceito de violência trabalhado de uma forma clássica, a essa concepção da violência como instrumento para legitimar o poder, ou da violência como instrumento, até, de uma certa maneira, também como instrumento para a tomada do poder. Por quê? Porque, principalmente, vai ver esse conceito, ele vai encobrir, muitas vezes, outras manifestações da violência, em particular, as violências marcadas pelas dissimetrias, pelas desigualdades de poder entre homens e mulheres no âmbito público ou privado, né? E que esse tema, por exemplo, no Brasil, a violência, ela sempre só se torna visível pela ação dos movimentos feministas, né? Antes disso, ela sequer é reconhecida como violência. Há toda uma dificuldade de se reconhecer que se trata de uma violência, justamente porque nas teorias clássicas também a crítica que há é que se via a violência muito mais naquela relação com a ordem social, no seu sentido mais amplo, né? Em particular com a questão de classe, mas outras questões, como as questões de gênero, de raça, de sexualidade, violências em decorrência disso, isso não era tematizado nessas teorias mais clássicas, né? Então, há uma crítica e há, por isso, a adoção também de outras formas de se compreender a violência a partir de autores que pensam essa questão dos micropoderes, tá? Que pensam a questão da violência simbólica, né, que pensam como culturalmente isso se dissemina nas práticas sociais, entre mulheres e homens e homens, mulheres e mulheres, ou seja, como que essa questão de gênero e das desigualdades, né, como que essas diferenças convertidas em desigualdades num país como o Brasil, né, podem contribuir justamente para a perpetuação da violência. Nesse campo também há crítica aos usos de alguns termos como se fossem equivalentes. E isso no Brasil também se deu muito porque as primeiras legislações
também para poder enfrentar a violência, elas vão surgir a partir da década de 80, as legislações e os primeiros equipamentos de uma política pública de enfrentamento, como, por exemplo, as delegacias de mulheres, né? Primeiro as delegacias de mulheres, depois os centros de referência da mulher, tá certo? Depois os centros de orientação jurídica para a mulher. Então, só em 2006 é que a gente vai ter a aprovação da Lei Maria da Penha, mas antes, inclusive, o campo teórico se orientava um pouco por isso, né? O termo violência contra a mulher é um termo extremamente utilizado pelos movimentos feministas. Quem deu visibilidade, né? O próprio conceito também, ele passa a ser construído dentro do movimento feminista, mas depois da Lei Maria da Penha, a gente tem também os conceitos de violência doméstica, violência intrafamiliar, violência interpessoal, violência conjugal, violência familiar e violência de gênero, que eu já tentei aqui explicar para vocês, que é um conceito mais amplo, mas que às vezes se confunde violência de gênero com violência contra a mulher. Por isso que eu iniciei dizendo para vocês que a violência contra a mulher é uma violência que decorre em razão do gênero, ou seja, em razão da posição, das representações, do lugar, né, que mulheres ocupam dentro dessa questão das construções de gênero, né? Mas que ela pode ocorrer justamente em razão de quem não se adequa nos supostos padrões de gênero hegemônicos na nossa sociedade. Então, a partir do momento em que se adota essa categoria gênero, e no Brasil isso vai ser, sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 80, até hoje, a gente tem grandes avanços na discussão dessa categoria gênero, né? Quando se incorpora a categoria gênero na análise da violência contra as mulheres, a gente tem grandes avanços. E aí tem todo um debate sobre essa relação entre gênero, patriarcado, dominação masculina, machismo, misoginia, tá? São vários outros conceitos importantes da gente entender, né? Que eu vou trabalhar um pouco mais lá na frente, tá certo? Dentre quais são as principais linhas de indagação, por exemplo, no campo dos estudos da violência de gênero direcionada para as mulheres, tá certo? Quando se vai explicar essa violência, quando se vai tentar entender por que ocorre, como se dá, tá? Por que ela se repete na nossa sociedade, quais são as razões, né? Então, uma das principais argumentações, aqui eu estou tirando pela Lourdes Bandeira, né, a autora Lourdes Bandeira, tá? Ela vai argumentar o quê? Que tem mais ou menos algumas linhas fundamentais e conceitos e categorias, né, e noções chaves para tentar, dentro dos estudos feministas, tá certo? A explicação para essa questão da violência de gênero contra as mulheres, né? Óbvio que essas linhas aqui não são as únicas, né? Tem várias. Eu estou só sintetizando algumas, como a partir da Lourdes Bandeira, tá? Então, uma primeira, né, é a ideia da hegemonia do poder masculino nas relações entre homens e mulheres. E essa hegemonia, ela é pensada a partir dos conceitos de patriarcado, dominação simbólica masculina, supremacia masculina, que a gente vai ver que tem toda uma relação com o conceito de machismo, tá? E até misoginia também, né? Uma outra questão também que aparece como explicação, né, para esse fenômeno da violência de gênero contra as mulheres é justamente a condição de subalternidade das mulheres, né, ou seja, nessa relação de hegemonia do poder, o poder masculino e as mulheres colocadas nessa posição de subalternidade, de discriminação, de negação também da sua subjetividade, do seu desejo, né, enquanto sujeito. Né, daí a questão da violência. Subalternidade e, contemporaneamente, o uso da noção também de vulnerabilidade. Então, em razão das construções de gênero, dos padrões hegemônicos de gênero na nossa sociedade, de uma estrutura, de uma ordem, né, estrutural de gênero também, a gente tem uma vulnerabilidade maior das mulheres ou de quem assume essa posição simbolicamente associada ao feminino, né, com base nas hierarquias de gênero. Então, a maior vulnerabilidade justamente é a questão da violência, tá? Em relação a isso também tem uma outra explicação, que é a explicação de quê? Da reprodução, né? Na nossa sociedade se reproduzem, né, através da cultura, da mídia, de uma série de
da escola, tá certo? Das leis, né? No campo da política também, de diferentes campos, desde o campo da educação, ao campo da religião, ao campo da mídia, dos meios de comunicação, toda uma reprodução das imagens de homens e mulheres, imagens de masculinidades e feminilidades, e aqui eu estou dizendo as hegemônicas, porque hoje a gente tem pluralidades em relação a isso, tem desconstruções e questionamentos a isso, né? E também a questão dos chamados papéis de gênero, ou seja, papéis que são atribuídos ao masculino, ao feminino, a homens e mulheres, né? Atribuídos a ambos através da própria construção social da violência. Então, a violência é uma forma, muitas vezes, de reafirmar determinados lugares, determinados papéis, determinadas imagens, né? Às vezes acontece até quando essas imagens e esses papéis estão sendo questionados. Então, a violência pode ser também uma reação, né? Uma estratégia patriarcal no sentido de manter esses papéis sob controle, lugares, papéis, né? Por isso que os movimentos feministas também colocam tanto, né? Nosso corpo nos pertence, a mulher para estar no lugar que ela quiser, né? E não no lugar que é imposto ou que é colocado pela sociedade, né? Um outro elemento também é a questão da existência disseminada, né, na nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, invisibilizada, de violência nas relações familiares e nas relações sociais, no seu sentido mais amplo, né, no campo da família, das relações afetivas. Então, toda uma imagem construída sobre família, sobre amor, né, como a família como lugar de harmonia, como lugar de bem-estar e etc., que muitas vezes nega justamente as relações de poder, os conflitos e as violências que ocorrem nesses espaços. Então, a dificuldade que se tem de reconhecer também que é violência, né? Tem todos os padrões do que é casamento, do que é namoro, do que é relacionamento, de que lugar, do qual lugar que cada um ocupa dentro dessas relações, que posição se ocupa, e a partir daí também toda uma imagem, construções sobre o amor romântico, sobre a paixão, né? Que, de uma certa maneira, invisibiliza essa questão de ali também ser um espaço de poder, ser um espaço de conflito e ser um espaço de violência também, né? E também a presença disseminada de dissimetrias, né? Organizadoras de normas e regras sociais, como eu já coloquei para aqui, que a nossa sociedade, as normas e as regras sociais, elas são classistas, elas são cis, hetero, patriarcais, né? Elas são sexistas, então você tem uma série de normas e regras, né, em relação ao comportamento de homens e de mulheres, que quando se fogem, quando seja você na posição de supostamente homem, né, e você se desvia desse suposto lugar atribuído, ou mulher também, e a própria mulher se desvia desses lugares, o que é que acontece, né? Há toda uma punição, uma sanção, né? Há todo um julgamento, então, a partir daí também a possibilidade da questão das violências, né? Isso são só alguns indícios, né? E quando a gente discute gênero, né, de uma forma mais ampla, é bom a gente entender que o gênero, ele é uma estrutura, né? Ele estrutura as relações sociais, né? E o gênero, tá certo? É através do gênero, das construções de gênero, que as capacidades reprodutivas dos corpos humanos, tá certo? São postas e são colocadas na história, né? E todos os nossos corpos, estando eles férteis ou não, eles são definidos, sobretudo a partir dessa arena reprodutiva, né? E aí vem toda essa questão da construção de papéis também relacionados a essa questão dessa arena reprodutiva, né? Que aí envolve família, envolve aí sexualidade, envolve aí toda essa questão maternidades, paternidade, né? Como que isso é construído na nossa sociedade. Então, o gênero, ele estrutura, define também lugares que são atribuídos aos corpos, dependendo de como esses corpos são definidos a partir, né, dessa sua posição na chamada arena reprodutiva, né? E a maior parte das ordens de gênero, diz a Connell, né, que é uma pesquisadora australiana, e dentro dessa perspectiva
mais crítica ao eurocentrismo, às posições eurocentradas, né, ela vai argumentar que a maior parte das ordens de gênero, né, mesmo no sul global, né, elas são patriarcais, né, ou seja, a gente tem toda uma estrutura que ordena as relações sociais, né, e que ordena as relações sociais de gênero e que tem uma característica patriarcal. Por quê? O que seria essa característica? Elas constroem, a partir dessas ordens de gênero, essas atribuições de representações, lugares, valores, né? Posições que são atribuídas a partir dessa noção de masculinidades e feminilidades, né? E quando a gente fala de uma ordem de gênero patriarcal, a gente está dizendo que essa ordem ela vai construir privilégio para os homens, né, e subordinação para as mulheres, enquanto grupos, né? Quando a gente está falando de patriarcal, de ordem patriarcal e ordem patriarcal moderna, né? Então, as ordens sociais patriarcais, qual é a tendência delas? Elas tendem a definir as mulheres por sua capacidade de procriar, né? Então, as mulheres, elas são vistas como aquelas que têm, do ponto de vista reprodutivo, a capacidade de procriar, de serem mães. Então, elas são valorizadas como mães ou mães em potencial, e especialmente mães de homens, né, dentro dessa hierarquia, né? E dentro dessas ordens patriarcais, que tendem a definir as mulheres por sua capacidade de procriar, tem toda uma construções sobre o que seria maternidade, onde justamente a dimensão do desejo, da condição de subjetividade dessas mulheres, ela aparece completamente reprimida, né, e isso é bem característico, é como se a mãe, né, inclusive os filhos, quando conversam, não, a mãe não transa, a mãe não pode transar, a mãe não tem desejo sexual, né? É como se ela fosse definida em função do suposto amor em relação aos filhos, né? E essa construção, ela restringe rigidamente a sexualidade e também a mobilidade das mulheres. E aí tem toda essa questão, maternidade, trabalho doméstico, domesticidade, e tudo isso contribui também para a questão da exploração das mulheres, né? Então, o patriarcado, como essa ordem material e simbólica, complexa e heterogênea, que estrutura padrões de gênero nas relações sociais, produzindo privilégios e vantagem para os homens e subordinação e desvantagem para as mulheres ou quem se aproxima da posição próxima ao feminino e também para quem se distancia dos padrões de gênero heteronormativos, né? Então, esses padrões, eles permitem aos homens, né, disporem, principalmente os homens brancos, né, ricos, disporem em sociedades capitalistas, né, sobretudo o poder está nas mãos deles, basta a gente olhar para o Congresso, basta a gente olhar para as estruturas de poder na nossa sociedade, de uma forma geral, que a gente vai perceber isso, né? Esses padrões, eles permitem aos homens disporem dos corpos, das sexualidades, dos tempos, das energias de trabalho e das energias criativas das mulheres, né? E isso tudo é muito ativado de uma forma concreta dentro das instituições e nas relações cotidianas, né? A Flávia Biroli, que é uma autora que pensa essa questão das desigualdades de gênero no Brasil contemporâneo, ela argumenta também que toda essa associação, que é arcaica, que isso é arcaico, isso é milenar, isso eu diria é ancestral até, né? Essa associação arcaica entre mulher, maternidade, domesticidade e trabalho doméstico, isso são considerados cernes do patriarcado, né? Representando o quê? A forma de exploração que é matriz, que torna possível outras formas de exploração e subordinação das mulheres, contribuindo para quê? Para tornar essas mulheres mais vulneráveis ao circuito de violência doméstica, né? Sempre que elas de alguma maneira, fogem a esses padrões, se vocês forem perceber, né? Inclusive nas razões que justificam e muitas vezes explicam no nível do senso comum por que, por exemplo, um cara que se separou da mulher há 5 anos, por que o ex, aí a mulher começa a constituir a vida com um outro cara ou com a outra mulher, seja com quem for, né? E o cara sai da casa dele para matar essa mulher que é ex dele. Vocês já viram alguma ex-mulher matar algum ex-marido?
né? Então, por quê? Por trás disso tem toda essa questão, né? A mulher não pode desejar, a mulher não pode ser sujeito, a mulher não pode extrapolar esses lugares aos quais ela foi definida na nossa sociedade para para ocupar, né? Então, quando ela resolve, né, acabar um relacionamento, quando ela resolve reconstruir sua vida, assumir o seu desejo, né, ou morar só, ou não querer ser mãe, ou enfim, qualquer outra possibilidade, né, a violência, a mulher ela está mais propensa à violência justamente por quê? Porque esses padrões aí é como se estivesse negando esses padrões e a partir daí a sociedade vai se comportar de uma forma sancionando, né, impedindo a mobilidade, impedindo a questão do desejo, impedindo que a mulher se coloque como sujeito. Por isso que aquele poema que a Júlia começou é tão importante, né? Essa questão do lugar de fala, da fala da gente, da importância, né? Tem milhares de estratégias também de nos negarem como sujeito, e uma delas é justamente essa questão do silenciamento, né? Por exemplo, assédio, a gente vai ver também que assédio sexual, assédio moral, são formas de silenciar a mulher. Olha, você é um objeto, você não é um sujeito, você é um objeto, tá? Então, por exemplo, você vai dar um debate numa mesa, tá só você de mulher e tem um bocado de homem, você está num momento acadêmico, discutindo uma questão, aí chega o homem que diz, aí olha para você e diz, que vestido lindo, você está de vermelho, hein? Né, como diz a Maria Homem. Então, é um comentário completamente, aparentemente é um elogio, mas é como se quisesse dizer desse jeito, olha, no momento que a gente está discutindo aqui o pensamento, a gente está aqui formulando o pensamento, você está me vendo exclusivamente como corpo, como objeto. Em outra situação poderia até ser, não é? Mas são contextos, né, em que silencio e como se mostrasse, olha, você volte para o seu lugar, que o seu lugar é como objeto, né, também, né, então é como se fosse essa questão também. Então, o patriarcado, né, ele é um sistema que ele é uma ordem que se institucionaliza na forma de um sistema, né, de dominância masculina, não só sobre as mulheres, mas sobre as crianças também na família, e que se estende para a sociedade em geral. O patriarcado, a gente está vivendo uma época de crise do patriarcado, o patriarcado está perdendo poder, e diante dessa perda de poder, o patriarcado está usando estratégias, né? E uma dessas estratégias tem sido essa questão também da violência, ela se acirra nesse contexto, porque a gente está vivendo mudanças profundas nos padrões de gênero, nas identidades, nas escolhas, as gerações mais jovens, né, trouxeram uma série de questões importantíssimas, e isso está incomodando as estruturas patriarcais, né? O patriarcado não está em alta, ele está em baixa, e a gente tem as reações, as estratégias patriarcais de silenciamento, né? De silenciamento, de sufocamento e até de morte, né? Feminicídio é uma forma clássica de você silenciar uma mulher, cortar a cabeça dela, né? Ela não fala mais, ela não pensa mais, ela não se movimenta mais, certo? Então, a questão do patriarcado, né, sugere que os homens têm o poder, né, quando a gente fala de patriarcado, os homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade, e que as mulheres, elas são privadas desse acesso ao poder. Mas não significa, quando a gente pensa patriarcado, tá, não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, né, ou de influência ou de recursos, tá certo? Então, onde existe poder, existem poderes, né? Onde existe patriarcado, existe resistência. Onde nós estamos, né, só a presença corporal nossa também, muitas vezes, já significa uma resistência. Resistência e também, às vezes, a nossa própria existência é uma forma de resistência também, né, diante dessas questões, né? Então, o machismo também, né, é uma ideologia, por isso que está no campo da cultura, né? Então, o machismo, ele sustenta esse sistema patriarcal também, né? É a chamada ideologia da supremacia masculina, tá certo? E essa superioridade, ela se baseia em quê? Em mitos, são crenças, são valores, são representações que sustentam essa ideia de supremacia masculina. Isso está em detalhes, né?
Se vocês fizessem um exercício na casa de vocês, dependendo das gerações que estejam na casa de vocês, seria ótimo prestar atenção dentro de casa, dentro do ambiente doméstico, né? Na minha casa, por exemplo, os homens, os bifes maior era para os homens, entendeu? Quem comia primeiro botava comida no prato, botava comida no prato dos irmãos, entendeu? A gente era que ia ter que fazer as coisas. Isso está mudando, mas isso é um exemplo, é só um exemplo de como é no cotidiano isso, né? Então, toda aquela ideia também, que é como se dissesse, por exemplo, quando diz, um cara que transou muito é um cara muito experiente, é escândalo, não sei o quê. A menina ou a moça, se ela tiver transada demais, desvalorizada, não é? Então, isso é uma maneira também de manter essa ideia de que, outra frase que é muito comum nesse campo hétero normativo, não tem mais homem hoje, não tem mais homem, então as mulheres é um objeto, como é que se diz, em excesso na sociedade, está muito barato, tem demais, né? Tudo isso são formas, senso comum, dessa ideologia de supremacia masculina, como se os homens tivessem mais valor. Por exemplo, os homens nascem para explicar tudo, né? Então, nasceu para poder, não, o cara sabe de tudo e tal, não sei o quê. Então, quando a mulher abre a boca para falar, ela pode ser uma cientista daquele mesmo tema, mas, né, todo mundo vai muitas vezes olhar, inclusive até as próprias mulheres, vão olhar para o cara, vão não sei quê e tal, né? Então, é toda uma questão nesse sentido. Dentro da universidade tem muito isso também, né? Então, o machismo, diz a Gerda Lerner, um livro maravilhoso que tem, da Gerda, que é sobre as origens do patriarcado, né? Um livro que foi lançado no Brasil agora em 2019. Ela argumenta que, por exemplo, o machismo, ele pode continuar, como é uma cultura e uma ideologia, né, ou seja, está no campo da ideologia, ele pode continuar a existir, mesmo em sociedades onde o patriarcado, do ponto de vista institucionalizado, tenha sido abolido. Por exemplo, em que as leis já não sejam mais. A gente, por exemplo, na nossa legislação, não existe mais a figura do chefe de família, né? Agora você tem quem são os responsáveis no plural, né? Mas antes você tinha o chefe da família, né? A história do pátrio poder. A nossa legislação já não tem mais isso, já avançou muito. Mas mesmo assim, né? A questão do machismo, tá certo? Ele permanece. Então, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais, elas podem ser reestabelecidas, ou elas podem não necessariamente ser modificadas, né? E a Gerda dá o exemplo dos países socialistas. Mesmo nos países socialistas, toda uma legislação, né, toda uma atuação do feminismo também socialista, mas no campo das relações cotidianas, a questão do machismo dentro das instituições, de uma forma velada, né, e às vezes até explícita, continuou, certo? A misoginia é um outro conceito importante da gente entender também. Toda a questão também da cultura ocidental, judaico-cristã, ela está fundada na misoginia, né? Ou seja, no ódio às mulheres, tá certo? E essa cultura ocidental judaico-cristã, ela foi imposta nos países colonizados, né? Principalmente, por exemplo, no Brasil, através das religiões das religiões cristãs, né? Então, é toda uma supremacia também dos homens ali, tá certo? Não só uma supremacia do Deus homem, dos santos homens, etc., ou das santas mulheres, assumindo uma posição também, nesse caso, muito próxima a essa posição da Santa Mãe, né? Tá certo? Dessexualizadas completamente, né? Mas, diz o Caligares e a Maria Homem, no último livro que eles escreveram agora, Coisa de Menina, né, que é um livro em que eles dialogam sobre essa questão de gênero, sexualidade e maternidade, né? Esses autores argumentam, e no qual eu concordo profundamente com eles, tá certo? Que essa cultura judaico-cristã, tá certo? Que está também no nosso país, porque nós fomos um país colonizado, né, e a gente tem um crescimento hoje do neopentecostalismo, em que são reafirmados esses lugares para mulheres e homens também, né? Então, não está só baseada na supremacia dos homens, mas no ódio às mulheres,
né? Através de uma lógica mítica, religiosa e até filosófica também, né? Então, por exemplo, nessa lógica, a mulher ela é vista como objeto persecutório por excelência, ou seja, é um objeto pelo qual os homens são perseguidos, né? Então, os homens são perseguidos, as mulheres são vistas como tentadoras, elas são vistas como amigas do demônio, né? E a sexualidade das mulheres é vista como perigosa, tá certo? Como ameaçadora, né? E foi o que aconteceu, o conhecimento delas, a corporeidade, e foi o que aconteceu, por exemplo, em pleno Renascimento, né? Isso aconteceu desde a Idade Média até em pleno Renascimento, a gente tem mais de 100 mil mulheres mortas na Europa, né? Quase que um projeto de genocídio de gênero na Europa, né? E eram mulheres justamente que a gente sabe pelas pesquisas que eram mulheres do povo, né? Mulheres que exerciam conhecimentos na área da alimentação também, dos remédios, né? E também eram mulheres de sexualidade livre, né? Então, isso não foi considerado como uma coisa permitida, então muitas foram queimadas, né? Um genocídio de gênero. E atualmente a gente tem um crime só recentemente conhecido no Brasil, né? Só recentemente reconhecido pelo Estado, um crime chamado feminicídio, que é justamente, né, quando a gente fala aí, o homicídio à mulher, só pelo fato dela ser mulher, e por trás disso é um crime de ódio, né? Feminicídio é um crime de ódio, né? Então, a gente tem nessa cultura ocidental, cristã e judaica, esse ódio à mulher, né? E a gente tem os gregos também, né? O mito de Pandora, por exemplo, Pandora abriu a caixa de Pandora, abriu todos os males da humanidade, né? Então, Pandora detinha todos os segredos, todos os males. Então, né, o grande medo era que Pandora abrisse a caixa, né? E aí, Eva, por exemplo, né, também dessa mesma perspectiva, né, a mulher como tentadora, como representante do mal, ou como amiga do demônio, né? Então, e essa figura feminina, né, ela é como se ela fosse simbolicamente, estou falando aqui no sentido simbólico, né, mítico, é como se fosse uma projeção dos desejos que o homem não pode controlar. Então, se projeta nas mulheres aquilo que eles não podem controlar em si, a dimensão do corpo, do desejo e tal, né? Então, é toda uma construção também de que as mulheres são descontroladas, têm uma sexualidade descontrolada, tendem a ser loucas, né? Enfim, né? Então, é toda também as filosofias, toda aquela ideia da ogerizar o corpo, né? De todas aquelas filosofias de você ter controle, o autocontrole, muitas vezes o autocontrole sobre o corpo, e esse autocontrole se transforma em controlar a mulher, né? Evitar a tentação, né? Que ela, a malévola, representa, né? E aí tem toda essa questão hoje, né? Dos eixos do patriarcado é justamente também essa questão do controle sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a roupa que a mulher usa, né? Sobre aonde ela está, inclusive a cultura do estupro, ela é toda forjada a partir desse mito, né? Em relação ao corpo, tá certo? Que é perigoso, né? Que é tentador, tá certo? E que o homem pode se descontrolar, né? Se ele vê, certo? Então, toda essa questão aí por trás também tem a questão da cultura, essa coisa da misoginia, nesse sentido, né? Eu vou dar uma parada só porque alguém pediu para entrar, eu acho. Vou permitir aqui, tá? Vocês estão vendo, gente? Tá dando para acompanhar até agora direitinho? Tá sim. Tereza, tá dando certo. Eu acho que a senhora tem uns 16 minutos. Tá, vou correr, galera. Eu vou correr porque eu acho que esses conceitos aqui são chaves. Eu entendi como chaves para a gente compreender por que essa questão da violência, né? Então, o que é odiado na mulher? É o sexo, é o desejo sexual feminino, é o fato dela ter desejo próprio, ou seja, a sua alteridade enquanto sujeito, né? Então, o que é odiado? O que é a misoginia, tá certo? Então, qual é a outra face da misoginia? A mãe, a fabricação da mãe. Então, é toda uma idolatria à figura da mãe, tá certo? E de um outro lado, né, você tem
como se a sexualidade repudiada, o corpo repudiado, negado, né? Então, a mãe, ela é fabricada para não ter desejo, né? Então, é toda uma cultura fundada na repressão ao desejo sexual feminino, né? Seja qual desejo, seja desejo por homem, por outra mulher, por trans, seja o que for, né? Mas veio de um corpo considerado feminino, né? É repudiado, né? Certo? Então, a misoginia. Então, o que é que a gente compreende por violência de gênero? Né? A violência de gênero, né, a partir do que a Gerda coloca, a partir da Lourdes Bandeira, é aquela, quando a gente usa essa modalidade, né, compreende que as ações violentas, elas são produzidas em contextos, em espaços relacionais, interpessoais, né, claro que com cenários históricos que não são uniformes, né? Vai depender do contexto, de quem é a mulher, da questão de classe, de raça, de uma série de elementos aí, né? Mas quando a gente está falando de violência de gênero contra a mulher, a gente está entendendo também que a centralidade na cultura, nessa sociedade patriarcal das ações violentas, incide sobretudo em relação para as mulheres, né? Quer sejam essas violências físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais, né? Tanto no âmbito privado familiar, como nos espaços públicos, né? Então, a violência de gênero é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, em que a subordinação, né, não implica necessariamente essa ausência absoluta de poder, tá? Aqui que eu já coloquei também, né? Então, quais são os principais tipos de violência que a gente compreende quando está lidando com esse conceito de violência de gênero contra as mulheres, né? Mas que também tem amplitudes. A chamada violência intrafamiliar, aquela que ocorre, né, dentro do espaço da casa, da família, da chamada família ou da unidade doméstica, né? E é geralmente praticada por um membro da família da mulher, não importando se essa mulher é uma criança, se essa mulher é, por exemplo, a mãe, ou se essa mulher, por exemplo, é a avó, tá certo? Porque violência familiar pode ser de um filho em relação à mãe, de um neto em relação a uma avó, tá certo? Né? Então, é toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade, né? E o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família, né? E como a gente está focando aqui em mulher, esse outro membro da família, especificamente a mulher, né? Quando a gente fala de violência doméstica, tá? A violência doméstica, ela é diferente da violência intrafamiliar, porque ela engloba a violência intrafamiliar, mas ela inclui outros membros do grupo familiar, que pode ser desde os agregados, agregades, né, até, né, quem mora dentro daquele núcleo ali, e que não tem necessariamente um vínculo parental, ou uma função parental, pai, mãe, tio, etc. Não tem necessariamente, mas que convive naquele espaço, né? Por isso é chamado de violência doméstica, tá? E aí, quais são os principais tipos de violência? Continuando, né? A violência física é compreendida como toda ação que ofende a integridade e a saúde corporal da mulher, né? Tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamentos, lesões por armas ou por objetos, obrigar a pessoa a tomar medicamento, um medicamento, né, que lhe prejudica a saúde, né? Obrigar que a pessoa coma alguma coisa que é desnecessária e que ela não quis, né? Forçar a pessoa a fazer isso, obrigar que a pessoa ingira álcool ou outras drogas, tirar a pessoa de casa à força, amarrar, arrastar à força, e às vezes não necessariamente também, nesse caso aqui, por exemplo, você forçar a tomar medicamento e tudo, isso não necessariamente pode ser algo que tem uma marca. Quando a gente pensa em violência física, a gente só pensa em tapa e empurrão, né? Mas é toda a vida que você usa a força física para poder, né? E a força também que prejudica o corpo, que prejudica a saúde, né, da mulher, certo? Violência sexual, né? São vários, né? Tem uma variedade de atos e de tentativas que constrange a mulher, seja a presenciar, seja a manter ou participar de relação sexual não desejada, né? Mediante o quê? Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, tá?
ou que induz a mulher, por exemplo, a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, né? Que a impeça de usar, por exemplo, método contraceptivo, isso é uma violência sexual, impedir a mulher de usar método contraceptivo, forçar a mulher a se casar, forçar a mulher a engravidar, ou forçar a mulher ao aborto, ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, né? Ou que limite e anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no seu sentido mais amplo, violência sexual no seu conceito mais amplo aqui, tá? Violência psicológica, né? É toda ação ou omissão que cause ou vise causar danos à autoestima da mulher, à nossa autoestima, à nossa identidade, ao nosso desenvolvimento, né, desenvolvimento psíquico, tá certo? Ou que vise degradar, controlar as nossas ações, comportamentos, crenças, as nossas decisões, né? Mediante o quê? Mediante ameaça, mediante constrangimento, mediante humilhação, manipulação, tá certo? Isolar você, por exemplo, da família, dos amigos, né? A questão vigilância constante, perseguição insistente, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do seu direito de ir e vir, né? Ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psíquica, à sua saúde psicológica. Por exemplo, insultos constantes, humilhações, desvalorização, chantagem, isolamento dos amigos e da família, ridicularização, ridicularizar o seu corpo, a sua roupa, o seu jeito de falar, seja o que for, né, que lhe afete a sua autoestima. Rechaçar, manipular você do ponto de vista afetivo para poder conseguir isso ou aquilo, né, te explorar, negligenciar, por exemplo, cuidados, se você estiver doente ou se estiver numa condição difícil, a negligência de afeto, a negligência de cuidados, né? Ameaçar, privar arbitrariamente você da sua liberdade, né? Aí a questão do confinamento doméstico, tá certo? Criticar o seu desempenho sexual, né? Omissão de afeto e de carinho, negar atenção ou supervisão, né, em momentos em que é necessário essa atenção ou essa supervisão. Violência psicológica aí no seu sentido mais amplo, tá? Violência moral, né? A humilhação, a intimidação, a desqualificação, a ridicularização, a coação moral, você coagir alguém aí contra os princípios, os valores que a pessoa acredita. Suspeitar constantemente da pessoa, né? Se ela está dizendo a verdade, se ela está dizendo a mentira, né? Suspeitar que ela traiu, suspeitar que ela, enfim, aquilo que ela está falando não corresponde, né? Desqualificar a sexualidade da pessoa, desvalorizar você cotidianamente como pessoa, a sua personalidade, o seu corpo, as suas capacidades de pensar, de trabalhar, o seu valor como ser humano do ponto de vista moral, né? Aquilo que a gente considera que é sagrado para a gente, né? Então, a violência moral, diz a Lourdes Bandeira, ela é o cimento das outras formas de violência, tá certo? Ela é que, vamos dizer assim, ela é que faz com que, ela é que dá sustentáculo para outras formas de violência. Na Lei Maria da Penha, a violência moral, ela é tipificada como calúnia, injúria e difamação. Por exemplo, você expor a vida íntima da pessoa, você acusar a pessoa de traição, a mulher de traição, desvalorizar pela forma de se vestir, você rebaixar, né, por meio de xingamento, etc., tá? A chamada violência moral e a violência patrimonial, né? Que é qualquer conduta, né, que configura o quê? Reter os bens da pessoa, né? Se apropriar daqueles bens, subtrair, roubar, né, ficar para si, destruir parcial ou totalmente seus objetos, por exemplo. Tem gente que quando termina um relacionamento, né, rasga a carteira de identidade da pessoa, rasga as cores dela, joga tudo, destruição dos objetos da pessoa, dos instrumentos de trabalho da pessoa, pegar o seu computador e jogar fora, pegar suas coisas, entende? Se apropriar, seus documentos, seus bens, dinheiro que você tiver, né, ou recursos, tá certo? Incluindo aqueles que são destinados a satisfazer as suas necessidades básicas, né?
exemplo de violência patrimonial, por exemplo, é querer controlar o dinheiro, por exemplo, deixar de pagar a pensão alimentícia, por exemplo, praticar estelionato, causar danos propositais às coisas e objetos da pessoa, né, etc. Certo? Já chegando no fim, tá, amores? Violência, por último, tem violência institucional, que é aquela que acontece por ação ou por omissão do próprio Estado e dos seus agentes, no âmbito do serviço público, tá certo? Que pode incluir desde da dimensão mais ampla, por exemplo, da falta de acesso aos serviços e aos bens, até a má qualidade desses serviços, e também abusos que são cometidos nas relações de poder entre profissionais que trabalham dentro de instituições e as usuárias, né, dentro dessas instituições. São exemplos de violência institucional, por exemplo, a falta de escuta e de tempo para as usuárias, por exemplo, o tratamento com frieza, com rispidez, com falta de atenção, a negligência, maus tratos, motivado por discriminação de gênero, raça, orientação sexual, deficiência, por exemplo, violação aos direitos reprodutivos das mulheres. Violência obstétrica, por exemplo, é uma dessas formas, né, que viola os direitos reprodutivos das mulheres, né, discriminação, preconceito contra as mulheres que estão em processo de abortamento, às vezes acelerar o parto de uma mulher para poder liberar o leito, né, mandar a pessoa morrendo de dor, mandar a pessoa ir embora, né, para poder liberar o leito. Então, você tem inúmeras formas de violência institucional, né. E, atualmente, a gente tem um conjunto de medidas, né, a gente tem um conjunto de bases legais da política de enfrentamento à violência. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei sobre a Importunação Sexual, que é bem recente, foi fruto das lutas das gerações feministas mais recentes. A gente tem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi aquele que ampliou o 180, né, e que criou as Casas da Mulher Brasileira, né. Então, aqui no Ceará, a rede, a gente tem uma ampliação, esse conceito de rede de atendimento e rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nosso núcleo, o NA, é considerado fazendo parte da rede de enfrentamento à violência de gênero contra a mulher, que envolve inúmeras instituições, né, que desenvolvem trabalhos e que atendem as mulheres. E tem também a rede de atendimento, que é mais restrita, né, que atende exclusivamente mulheres em situação de violência, tá certo? No campo da assistência, no campo da segurança pública, no campo da saúde, certo? Então, esse tema da violência, ele demanda uma atenção multiprofissional, né? Envolve assistência social, envolve a área jurídica do direito, envolve a questão da educação também, envolve a cultura, envolve a área da chamada segurança pública também, né? Então, e a gente do NA, quando a gente trabalha com essa questão da violência, né, a gente trabalha a partir de uma abordagem, ou tenta se aproximar de uma abordagem interseccional, compreendendo que o patriarcado, no nosso país, né, não está desvinculado da questão do racismo estrutural e do capitalismo dependente. Então, a gente trabalha e procura se aproximar cada vez mais, né, de uma abordagem interseccional, que é uma abordagem que é fruto da tradição do movimento feminista negro aqui no Brasil, né, e também internacionalmente, tá certo? E quando a gente diz isso, é o quê? A gente compreende, tá certo, que as mulheres e as meninas negras e jovens também, de minorias étnicas, né, e também elas sofrem essa violência, esses tipos de violência que eu coloquei aqui, elas sofrem essa violência, né, de uma forma similar às outras mulheres, né, e inclui o quê? Inclui o assédio, inclui o abuso na infância, a violência sexual, o tráfico, a exploração, a violência por parceiro íntimo, tá certo? Mas, no entanto, quando a gente trabalha numa perspectiva interseccional, a gente compreende que as múltiplas opressões de raça, de classe, né, tornam essas mulheres mais vulneráveis à violência de gênero. É tanto que basta olhar os dados no nosso país, dos indicadores de assassinato, de violência, de homicídio, de feminicídio, a gente vai ver, né, são as mulheres negras que estão na base da pirâmide social no Brasil, né, então elas sofrem, elas estão vulneráveis
a todas essas formas de violência, né, e isso ainda de uma forma interseccionada com a questão do racismo, né, do classismo, tá certo, que incide na experiência cotidiana delas. Por exemplo, o índice de vulnerabilidade juvenil à violência, ele prevê, agora desse ano, né, ele argumenta o quê? Que uma jovem negra, ela está 2 vezes mais vulnerável à violência do que uma jovem branca. Ou seja, quer dizer, é preciso que a gente tenha uma postura também mais ampla em relação a essas questões, né? É preciso que a gente não só combata o patriarcado, o machismo, a misoginia, mas que a gente seja antirracista do ponto de vista prático, concreto, né, na vida cotidiana. Então, o NA, ele seguia um pouco por essa perspectiva, né, e nós somos solidárias e várias companheiras nossas, a gente tem parceria, né, com a CEPI, com a nossa companheira que é Zelma Madeira, né, com o NUAF, e a gente faz muito trabalho junto nesse sentido, né, e vou deixar só uma frase aqui final, que é uma frase de uma feminista negra que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, tá? Se a luta para erradicar o machismo e a opressão sexista e deveria ser o impulso principal do movimento feminista, devemos primeiro aprender a ser solidárias e a lutar juntas para nos prepararmos politicamente obrigada, querida, para esse esforço. Somente quando confrontamos as realidades de sexo, raça e classe, quando a gente confronta as maneiras como nos dividem, nos diferenciam e nos opõem, né, somente quando a gente se confronta com isso e a gente trabalha para reconciliar e resolver esses problemas, é que nós seremos capazes de participar da realização da revolução feminista, da transformação do mundo, certo? Gratidão por vocês terem ficado escutando até o momento, muito obrigada, tá? A bibliografia está aqui e está também nas referências que a gente enviou para vocês. Professora Tereza, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada por explicitar tudo que você me falou agora. E eu gostaria só de dizer que daqui a pouco a gente vai mandar o link da frequência aqui no chat do NA, tá bom? Nós estamos tendo comentários aqui sobre ninguém nunca cansar de ouvir a Tereza, porque nunca é algo cansativo, nunca é algo que a gente se sinta, eu já ouvi demais, não. Sempre que tu fala, é algo que a gente quer que tu fale ainda mais, que a gente quer ouvir ainda mais, quer conhecer ainda mais. E eu acho que a tua explicação, Tereza, é maravilhosa, toda a vida. Tereza, surgiu aqui uma pergunta no chat. A Tayana Gonçalves Silva está perguntando qual a sua visão em relação a levar esses conhecimentos aos homens da nossa sociedade, pois o que vejo de alguns homens é se justificando por não saberem como se portar, ou não entender tais concepções abordadas hoje. Acho que ela quis dizer, no seu ponto de vista, como poderíamos mudar isso? Como poderíamos levar esse conhecimento para esses homens? Como é o nome dela, Nicole? Tayana Gonçalves. Tayana, a sua pergunta foi maravilhosa, né? Que pega justamente o quê? A gente está vivendo uma época de mudanças, de grandes mudanças nos padrões de gênero, né? A gente está vivendo uma desconstrução também dessa própria estrutura patriarcal, né? Isso aparece em filmes, isso aparece na televisão, né? Também, isso aparece nas redes sociais, a gente tem um avanço dos movimentos feministas, na sua pluralidade, né, movimentos feministas negros, feministas jovens, feministas trans, movimento LGBTQIA+, então a gente está vivendo toda uma desconstrução desses padrões, a gente vinha avançando nessa desconstrução desses padrões de gênero hegemônicos, né? E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, por exemplo, aquilo que antes era naturalizado, muitas vezes como uma cantada, né? Aquilo que era naturalizado como uma forma de galanteio, de elogio, etc., né? Aquilo que, por exemplo, às vezes, eu me lembro claramente, eu tinha uma amiga até que dizia para mim, eu estou arrasada, porque eu passei em frente a uma construção e ninguém fez fio-fio para mim. Olha, isso na minha geração, década de 80,
né? Mas o que é que acontece, né? O que é que acontece contemporaneamente? Definir isso é um jogo, né? As relações de gênero, elas são relações de poder, e elas também são relações de sedução, né? Muitas vezes o que é a gente está nesse lugar do desejado, tá certo? Da desejada e do desejante. O que é que tem acontecido hoje? As mulheres, elas avançaram muito nessa questão de serem como sujeita do desejo dela, entende? Então, as mulheres saem, elas vão para os bares, elas bebem, elas dão em cima, tá entendendo? Isso é um direito, né, das mulheres, é legítimo das mulheres, dar em cima de seja qual a sua preferência do ponto de vista da sexualidade, né? Então, a sociedade, historicamente, como é que ela definiu isso? Ela definiu que a gente era para ficar, tipo assim, a gente era para historicamente, dentro dos padrões heteronormativos, definiu que a gente era para se arrumar, se embelezar, esperar em casa o cara vir, ou então passar, né, não sei o que, e o cara que ia fazer, supostamente, a corte, né? E aí, nesse lugar, é como se a gente tivesse se colocar nessa posição, é como se a gente tivesse numa posição passiva, entende? Não estou criticando a posição passiva, porque isso é plural. Em alguns momentos a gente está na posição passiva, em outros momentos a gente está numa posição ativa. Isso no campo do desejo, da sexualidade, isso é amplíssimo, né? Isso em 4 paredes, em 3 paredes, no meio da rua, isso é amplíssimo também, né? A gente defende a liberdade das pessoas poderem expressar o seu desejo, e o que está acontecendo hoje também, eu concordo com você, acho que a gente tem que conversar cada vez mais com os homens, né, também. A gente tem que ter ações voltadas para os homens, para que a gente possa dialogar de sujeito para sujeito, né, de sujeito para sujeita, então, né, nesse sentido. Por quê? Porque a questão é que nós, com toda a legitimidade do mundo, a gente está cada vez mais assumindo a posição de sujeito. Sujeito do nosso desejo, sujeito das nossas escolhas, tá certo? O que é que a gente quer, como é que a gente gosta, como é que a gente goza, tá? Né? De que maneira a gente quer as coisas. Então, a gente está cada vez mais avançando nesse sentido. E o debate sobre masculinidade, ele tem ocorrido também, ele tem avançado também, mas muito no campo também LGBTQIA+, né? E alguns homens de classe média e tal. Isso não tem atingido necessariamente todos os homens, né? Isso não tem atingido de uma forma massiva todos os homens. Então, é importante, eu acredito que é importante, e que às vezes os homens podem sim estar perdidos nisso, né? Mas aí, às vezes, você está perdido nisso, você pode ter a atitude de ser humilde e querer aprender, ou você pode ter a atitude de ter uma reação também, vamos dizer assim, patriarcal, né? Que aí qual é a reação patriarcal? O medo também, né? Pode vir todo esse medo, tá certo? Pode vir toda essa questão da negação desses avanços que a gente está vivendo, e aí a possibilidade da questão da violência. Então, é importante também essa coisa que nas campanhas, quando a gente diz não é não, né? Por exemplo, no carnaval é permitido, pode dar um tapa na bunda, pode. Não. Permitido se você permitir, se você consentir. Né? Se você, a partir do momento em que você não se sentiu bem, que você se sentiu ofendida, que você se sentiu constrangida, que você se sentiu ameaçada, que você se sentiu violada, aquilo é uma violência, porque paquera é uma coisa, a paquera envolve o quê? A cumplicidade, né? Envolve a cumplicidade, envolve 2 sujeitos, tá certo? Muito embora esses sujeitos, um possa ser mais ativo, outro possa ser mais passivo, independente da posição que a gente ocupe do ponto de vista do gênero, se a gente está ali numa posição feminina ou masculina, ou numa lógica trans, que é diferente dessa lógica binária, né? Então, tudo isso, a gente está caminhando, como diz a Maria Homem, para uma compreensão que extrapola essa lógica binária e que vai mais numa lógica trans, em que é necessário acordos, né?
todos os nossos relacionamentos, por mais que a gente não chegue para uma pessoa, vamos supor, você se relaciona com uma mulher, ou você se relaciona com um homem, ou você se relaciona com uma pessoa trans, enfim, não importa. Todas as nossas relações, elas têm, mesmo que não de uma forma explícita, elas têm contratos implícitos, inconscientes, certo? Mesmo que a gente não diga para a pessoa e nem a gente vá assinar olhe, fazer igual aquele filme que fez muito sucesso, que também foi muito criticado, aquele, não sei quantos tons de cinza, sei lá, não tem aquele filme ali? 50 tons. 50 tons de Pronto, cinza. 50 que a mulher vai e assina um contrato dizendo que é permitido, que não é permitido, né? Do ponto, só para distrair daquele exemplo ali, o que é permitido ou não é permitido está dentro da relação que se estabelece, né, de um com o outro, tá certo? Né? Extrapolou isso precisa, a gente está treinando isso, a gente está aprendendo, porque a gente está vivendo mudanças profundas nesses padrões de gênero, né? E óbvio que deixa isso, alguns homens ficam assustados, outros homens agem de uma forma reativa, né? Agem de uma forma, às vezes, ressentida, e aí isso aumenta a violência, mas a gente já tem também muitos homens participando também desse debate. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir de uma forma, como diz a Bell Hooks, né, a gente tem que discutir também com a humanidade masculina, né, com as humanidades masculinas. A gente precisa discutir, né, dentro dessa perspectiva mais plural, porque a gente quer uma sociedade sem violência, né, sem violência, sem discriminação, sem essa cultura do ódio, né, essa cultura do estupro, essa cultura do assédio, né? Então, por isso que é importante a gente entender também, de uma forma mais profunda, essa coisa da misoginia, que ela está disseminada também, né? Então, eu acho que é muito legal a gente compreender essas coisas, né, profundamente, para que a gente possa também, a partir disso, a gente vá criando uma consciência crítica, sabe? Uma consciência de gênero mais crítica, que a gente possa ser também mais solidária com as outras nossas irmãs mulheres, né? Que às vezes nós mesmos a gente julga muito a fala de uma outra mulher, às vezes. A gente analisa muito do ponto de vista moral, às vezes a gente serve como apoio para certas estruturas e estratégias patriarcais. E a gente conhecendo isso, né, a gente vai se empoderando mais e vai podendo se fortalecer do ponto de vista prático mesmo, porque os feminismos, numa compreensão mais prática, né, eles pedem da gente isso também, né, essa coisa da gente se reconhecer como mulher e entendendo também a pluralidade das mulheres e também entendendo que todas nós passamos por inúmeras dificuldades e discriminações e que a gente precisa se fortalecer, né, dentro e fora da universidade. Aonde a gente está atualmente, onde a gente for atualmente, a gente está muito nesse campo da resistência, justamente por conta disso, minha querida, que você perguntou, porque a gente está vivendo essas transformações imensas, né, e existem incompreensões sobre isso, existem reações a isso das mais diversas formas, e que a gente precisa estar preparada para enfrentar, e às vezes também saber como discutir, saber como dialogar, né? Às vezes a estratégia pode ser o embate, mas outras vezes pode não ser, né, também. A gente precisa também escutar também, aprender a escutar também o que é que eles estão dizendo para poder às vezes a gente nem consegue estabelecer uma conversa com alguém, porque a gente já antecipa o que a pessoa está pensando, a gente já faz pré-julgamento, né? Então, a gente precisa se despir também de vários preconceitos para poder construir uma cultura que seja uma cultura da não violência, né? Nesse sentido. E concordo demais com o que você colocou, e muito obrigada pela pergunta. A Thalita estava com a mão levantada. Você ainda quer fazer uma colocação, Thalita? Tava, só colocar rapidinho, assim, várias coisas, né? Tereza vai falando e eu vou pensando junto, vou colocando junto, mas sobre essa questão, assim, do assédio, é que você citou, né, esse exemplo da sua amiga que passou, e aí nenhum cara mexeu com ela. Então, assim, é uma coisa que é muito
glamorizada, né? Aquela coisa assim, o ideal, né? De que a mulher, se não chamar ela de gostosa, é porque ela não é, né? E tem toda essa ideia da aprovação masculina, né? Que precisamos dessa aprovação, tanto fora como dentro, né? E eu acho que também é sobre essa última fala, Tereza, sua, sobre ouvir, né? Sobre criar um diálogo. Eu acredito muito também numa fala ativa, né? Não é só uma escuta no qual eu escuto e não me implico, né, nisso, porque a gente quer construir um debate, quer construir um diálogo, né, que não seja agressivo com homens, mas muitas vezes não dá, né? Assim, eu acho que eu passo muito por isso, assim, aqui, pelo menos dentro da minha casa, né? Então, assim, às vezes os homens falam que a gente é histérica, né? Que a gente grita. E aí, por que a gente grita, né? Porque não somos ouvidas, né? Não é um ouvir de que eu estou escutando aqui, não. Sabe aquela coisa de entra aqui, sai por aqui? É isso, né? Assim, não tem uma escuta ativa, não tem uma escuta implicada, né? Então, por isso muitas vezes a gente tem que gritar para poder colocar-se, né? O que eu quero dizer é nesse outro sentido, né? Assim, não tentando perceber, né, esses dois polos, né, não querendo justificar que a gente precisa estar gritando, né, não é isso, mas por que a gente faz isso, né, por que as mulheres têm que fazer isso muitas vezes, né, porque não somos escutadas, e aí eu acho que é isso, assim, eu não queria me prolongar não, porque eu sei que tá perto de acabar. É isso mesmo, Thaís. Thalita, eu concordo também com você, que às vezes a gente grita, a gente quando menos espera, a gente está aumentando o tom de voz, mas é porque você repete tanto e não é escutada, né? Principalmente no diálogo com os homens, né? Mas eu acho que a gente tem que criar alguma estratégia, sabe? Aprender a criar estratégias também, de se colocar como sujeito, né? Sem precisar a gente estar eu acho que a gente tem que ser criativa, a gente tem que inventar, não descobri ainda qual é a fórmula, não. Também, como você, em muitos momentos eu grito, e grito é muito mesmo, às vezes, né? Sim, sim. Então, assim, mas, assim, eu acho que acho que vocês também, da geração mais nova, tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Eu sou daquela geração de feministas da década de 80, né, também, que a gente teve que gritar muito, em vários momentos e tudo, né? E a gente também está aprendendo muito com essa nova geração, com o feminismo da quarta onda também, porque tem certas coisas que as meninas, né, que vocês, jovens e tudo, e que eu acho certíssimo, né, não toleram não, né, e não são obrigadas a tolerar de jeito nenhum, tem mais é que avançar mesmo nesse sentido, né. Concordo total com o que você colocou, que tem várias estratégias de silenciamento da gente, que a gente pode até fazer um exercício em casa, né? De você falar alguma coisa, a pessoa, esqueci, a pessoa esquece 400 vezes, né? Esqueci, ou então, desculpa, eu não estava te ouvindo direito, não sei o quê, entende? No cotidiano tem muito isso, nessas conversas, principalmente nesse contexto de pandemia, que está todo mundo, algumas das pessoas estão muito aprisionadas dentro de casa, isso não é realidade para todo mundo, mas para quem está aprisionado dentro de casa, trabalho doméstico, uma série de coisas, divisão de tarefas, inclusive, gente, na Europa, por exemplo, na França, vocês sabiam que a maior causa de separações nesse período da pandemia foi justamente essa questão do trabalho doméstico, da divisão das tarefas domésticas, né? Então, as mulheres não estavam mais aguentando também, não. Então, muita gente se separou, né? Acabou relacionamentos por conta disso, né? A menina que trabalha aqui em casa, ela me disse que chega em casa e o marido dela diz desse jeito. Ela disse, você fez a janta? Ele diz, deixa, para que eu tenho mulher? Entende? Ela chegando depois de um dia de trabalho, né? Então, essas coisas que a gente vive na nossa sociedade, né? Que é preciso desconstruir. Com certeza. Tem uma colocação aqui no chat peraí, um instantinho. Pronto, da Vitória Régia. Ela diz que, como estudante de licenciatura, vê a necessidade de levar esse debate para a sala de aula do ensino médio, conversar com os meninos e meninas sobre tais violências que muitas vezes estão sendo cobertas por eles. Eu acho que é uma colocação realmente muito importante.
felizmente, assim, agora a gente percebe que mesmo as meninas já desde muito jovens, elas já têm uma noção do que é o feminismo, já sabem que existe. Eu, por exemplo, no ensino médio não fazia a menor ideia do que era, o que as mulheres estavam lutando, mas hoje a gente já percebe que esse é um debate que é interessante para esses jovens, é um debate que eles meio que esperam que sejam levados até eles. Quer fazer um comentário, Tereza? Tem mais uma pergunta também. Faça a pergunta, que eu acho que a colocação dela foi mais uma colocação afirmativa e eu concordo também. Acho que a gente tem, em todos os espaços que a gente está, né, na escola, a gente faz muito isso na semana universitária, quando tem o encontro das Da Feira das profissões, Profissões, né? a Feira das Profissões. A gente sempre é muito visitado o stand do NAR por meninos e meninas, né, de escolas públicas. A gente sempre faz esse tipo de programação durante a semana universitária na Feira das Profissões. E a gente já recebeu vários convites também para ir para as escolas para fazer esse debate. Mas tem muita galera dentro da escola já fazendo esse debate. Tem núcleos de gênero dentro das escolas, tem as meninas e os meninos dos grêmios, né? Dos coletivos que estão dentro das escolas, a galera LGBTQIA+, também. As escolas estão bombando já também com esse debate. A última pergunta é como conscientizar a própria mulher sobre os direitos dela, no caso de um tipo de violência? Pois em muitos casos ela se sente ameaçada e isso a retrai de fazer denúncias. A Margarida que perguntou. Margarida, assim, uma coisa, essa pergunta que você fez também é muito legal, porque, assim, a gente não conscientiza ninguém, né? Eu parto desse pressuposto de que é a partir da experiência que cada uma de nós tem, que a gente vai adquirindo consciência. A consciência não é uma coisa que chega de fora para dentro, né? Ela é um movimento que acontece de dentro para fora e, ao mesmo tempo, de fora para dentro, no sentido de que, no contexto que você está vivendo e tal. Mas, assim, uma coisa que é legal para a gente entender nessa questão da violência é que, por exemplo, uma primeira coisa que a gente precisa é mudar a nossa postura. Por exemplo, tem várias mulheres que sofrem violência, às vezes estão sofrendo violência vizinha à casa da gente, dentro da sala de aula, e a gente não se implica nisso, como disse a Thaís, né? A gente não se implica. Então, a primeira coisa é, quando se você sofrer algum tipo de violência, procure alguma amiga, procure uma professora, né? Procure o NA, procure as meninas dos coletivos feministas que tem dentro da universidade, procure alguém que você possa dividir, porque sozinha é muito difícil a gente enfrentar sozinha. A gente tem que, quando eu estou sozinha, por exemplo, a minha voz muitas vezes não é escutada, mas vamos supor, se acontecer algum caso de violência, de assédio, por exemplo, e você pensa que foi só com você, mas às vezes não foi só com você. Se você falar, outras pessoas também vão se implicar muitas vezes, né? Então, outras pessoas vão estar ali, vai estar todo mundo junto. Então, a primeira coisa é não se isolar. Não se isolar, é procurar alguém da sua confiança, alguém de sala de aula, alguma das meninas que é de centro acadêmico ou de coletivo, ou então alguma amiga, professoras que vocês tenham confiança, que às vezes a gente tem confiança em professoras ou professores, né? Tá certo? Sei que tem uns que assediam, mas eu estou falando aí o caso da galera do, assim, do pessoal que é solidário, né? Então, assim, a gente começar a conversar sobre isso e procurar, no caso aqui da UES, né, do Itaperi, dos cursos do Itaperi, do Centro de Humanidades, tem o NA, né, que a gente está lá para dar todo o apoio, né, para fazer a escuta, tá, para apoiar psicologicamente, para fortalecer, porque a gente sabe que não é fácil, a mulher ela tem medo de ser, principalmente dentro da universidade também, né? A gente tem medo, principalmente se a pessoa for de um nível superior hierárquico da gente, se for um professor, um coordenador, né? Então a gente tem medo, se a gente estiver fazendo a disciplina, a gente tem medo do cara reprovar a gente tem medo de ficar sendo perseguida, e se for o orientador, por exemplo, a gente tem medo, fala, meu Deus, como é que eu vou defender meu trabalho, né? Então, tem inúmeras situações difíceis, né? Mas que são difíceis, mas que é importante a gente dar esse primeiro passo, sabe? E aí, por exemplo, mesmo que a gente nunca tenha sofrido,
se alguém, alguma amiga, alguma colega, alguém vizinho, né, a partir desse curso que vocês estão fazendo, né, a gente muda a postura, né, a gente chega junto, a gente pergunta o que está acontecendo, né, a gente busca saber onde é que tem ajuda, a gente conversa com o professor, uma professora, leva para a UNAR, ou então, né, leva para a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, né, tem a delegacia 24 horas. Então, assim, se a gente escutou alguém na nossa vizinhança que está apanhando, que você está escutando, às vezes as mulheres gritam, né, quando estão apanhando e tudo mais, e a vizinhança inteira olha no outro dia para a cara da mulher como se não tivesse acontecido nada. Justamente porque, por conta ainda daquela máxima, né, que na sociedade da gente diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Né? E hoje em dia, a gente, na Lei Maria da Penha, você pode denunciar e denunciar anonimamente, inclusive, né? Você pode ligar para o 180, você pode ligar para o 190, né? Para poder chamar a polícia, né? Chamar a polícia e dizer, olha, tem um cara aqui que está espancando. Agora, nesse período da pandemia, várias mulheres comentando no WhatsApp. Foi feita uma pesquisa por Fórum de Segurança Pública fez uma pesquisa e disse que a maior índice de conversação no WhatsApp era de mulheres conversando com outras mulheres, comentando que o marido, que o vizinho, que não sei quem estava batendo. Ou estava batendo na filha, ou estava batendo na mulher, né? Ou estava batendo, alguém batendo na avó. Então, vários casos de violência, os comentários nas redes sociais em termos da vizinhança, entendeu? Foi feita toda uma pesquisa para descobrir, e é um dos indicadores que mostra que aumentou essa questão da violência de gênero contra as mulheres nesse período da pandemia. Então, eu acho que é importante a gente se solidarizar, né? A gente mudar a postura da gente no cotidiano, ficar mais atentas, a gente ser mais atentas, mais solidárias às nossas companheiras, às nossas colegas, né? Que estão passando por situações de violência, a gente poder dar essa força, né? Porque geralmente a pessoa que sofre, como disse a colega que falou, a pessoa fica com vergonha, a pessoa tem medo, né? Mas tem uma forma da gente superar essa vergonha, esse medo, que é justamente a gente dar o primeiro passo e começar a falar com outras mulheres, né, para ir formando uma rede também. Às vezes você pensa que você está sozinha, mas teve vários casos, às vezes aquela mesma pessoa cometeu vários casos, e aí aquilo dali se torna, né, então, por isso que aquela frase não é uma frase vazia, vazia sem sentido, aquela frase, juntas nós somos mais, por isso que essa frase ela é tão importante, ela não é só uma frase de efeito, né, isso é demonstrado na prática, no cotidiano. Então, não fique só. Se você sofreu alguma coisa, não se isole, não fique só. Procure ajuda, né? De alguém que você tenha confiança, de uma colega, das meninas que são de coletivos feministas, de professoras, e na vizinhança também, se presenciar alguma coisa dessa, papoca o celular e liga e denuncia. Ninguém vai nem saber quem é que está denunciando, né? Porque tem a forma de denúncia anônima. Certo? Gente, nós íamos apresentar os resultados do quiz desse dia agora, que nós tínhamos mandado mais cedo. Só como a gente só tem 4 minutos até o final do nosso primeiro dia, a gente vai ter que adiar para amanhã a apresentação do primeiro e do segundo quiz que vocês também vão responder, tá bom? Agora, a Ingrid vai apresentar uma performance da Paula Carolina, que é um membro do NA também. Ela participou conosco por bastante tempo, inclusive no nosso grupo de performances, do NA Performa. A gente começou junto com ela e agora a gente vai ver uma apresentação dela, mas dela solo. A Ingrid vai apresentar.
linda flor, cholita, ni por tener buena voz, canto entonadito, mi amorcito. Yo canto para que salga linda flor, cholita, las penas del corazón, canto entonadito, mi amorcito. Ya se viene el carnaval, linda flor, cholita, entre medio los cartones, entonadito, mi amorcito. Mi amorcito. Aquí la estoy esperando, linda flor, cholita, con toditos los colores, entonadito, mi amorcito. Perdone, señores míos, linda flor, cholita, por hacer esta que canta, entonadito, mi amorcito. Este año para el carnaval, linda flor, cholita, de pena voy a llorar, canto entonadito, mi amorcito. Porque no tengo caballo, linda flor, cholita, ni apero con que ensillar, canto entonadito, mi amorcito. Yo no canto porque sepa, linda flor, cholita, ni por tener buena voz, canto entonadito, mi amorcito. Canto entonadito, mi amorcito. Entonadito, mi amorcito. Entonadito, mi amorcito. Entonadito, mi amorcito. Gente, assim, nós vamos finalizar nosso primeiro dia de minicurso. Essa, novamente, é a Paula Carolina. Ela é artista, ela é atriz, ela é performer, ela é maravilhosa, tudo que você imaginar, essa menina faz. E talentosíssima, enfim, como eu falei antes, ela faz parte do nosso núcleo, né? E foi a partir de um projeto do estágio dela, que era no NA, que nasceu o Na Performa. Nós elaboramos apresentações a partir do projeto de estágio dela e continuamos com isso muito depois de ela já ter efetivado o projeto. Então, a Paula é importantíssima para a UNA e a gente só tem a agradecer a ela. E a vocês que estiveram conosco até agora, mesmo já passando 2 minutos do nosso horário estipulado, eu gostaria de agradecer a todas, a todos e a todas que estiveram presentes. Obrigada, professora Tereza, pela sua explicação. Eu acredito que todo mundo que está aqui até agora, com certeza, compartilha da mesma opinião e que não vai perder amanhã. Eu não perco amanhã. Tipo, vocês perderam, vocês são muito bestas. Gente, muito obrigada por estarem aqui até agora e por terem se inscrito no nosso minicurso. Amanhã, no mesmo horário, o link já está disponibilizado e não percam. Lembrando que o certificado só vai ser concedido se vocês participarem de 75%
dos nossos encontros, tá bom? Sim, é o mesmo link. Exatamente. É isso. Isso. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado por terem ficado, por terem escutado, por terem participado. Amanhã vai ser massa também, tá? Um abraço aí a todas e todes. E até amanhã. Tchau, tchau, gente.